Noite Infeliz. Capítulo 4. O Palácio Duplicado do Rei Fantoche. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e, reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. Mateus, capítulo 2, versículos de 3 a 5. O espírito que um dia se chamara Baltazar estava nadando em um oceano sem fim, um oceano de espaço e tempo, onde todos os que já foram e todos os que um dia seriam se convergiam em apenas um. Enquanto Baltazar mirava essa superfície infinita e reluzente, podia ver que a criação, como um todo, refletia de volta cada detalhe do universo, desde as estrelas nos céus até os mais minúsculos insetos na terra. Podia ver cada momento de seu passado e do futuro. Mas à medida que nadava, seus movimentos criavam marolas nessas imagens, embaralhando-as em indícios transitórios de verdade. Lá estava aquele homem de novo, conduzindo aquele animal pelo deserto, a mulher no lombo do bicho. Lá estavam a estrela longínqua no céu e as árvores guardando um segredo. Lá estava o rosto de seu passado. E quanto mais rápido Baltazar nadava, mais rápido mergulhava no futuro. Mais fortes se tornavam as marolas e mais difícil era de ver os reflexos. Lá estava um exército de soldados forasteiros com um poste de madeira dividido em dois. Lá estava a grande cidade em chamas e seu irmão, Abde, um homem adulto. Pelo menos era o que parecia. De repente, Baltazar se deu conta de que não estava mais nadando, estava voando, flutuando sobre a terra, como se carregado por um par de asas abertas. A superfície reluzente para a qual estivera olhando encontrava-se agora quilômetros abaixo dele, e todo o deserto da Judéia, não toda a Judéia, estendia-se até onde seus olhos alcançavam. Ravinas profundas subitamente não passavam de pequenas linhas cortadas na areia. Montanhas gigantes eram do tamanho da ponta de um dedo. Ele podia ver os bandos de pássaros sob si, voando em formação sobre as águas do rio Jordão. Podia ver o topo das nuvens e as sombras que projetavam no solo do deserto. Baltazar nunca sentira tanta paz, tanta liberdade. Estou descendo. As nuvens se aproximavam. Estavam tão próximas que ele podia tocá-las se esticasse os pés. Mais perto, até que os pássaros estavam acima dele, e Baltazar estava imerso em um nevoeiro denso formado pelas próprias nuvens. Tão perto que ele podia distinguir os trechos esparsos de verde que haviam conseguido despontar por entre as rochas. E tão perto que ele podia ver a pequena procissão de soldados da Judéia e a cavalaria abaixo de si. Não! O capitão vitorioso e sua centena de homens, indo de Betel até Jerusalém com o prisioneiro inconsciente a reboque. Não, aí não! Baltazar sentiu seu corpo arrancado daquele mundo maravilhoso. Sentiu a memória de seu antigo eu inundar-lhe de novo. E sentiu o prisioneiro se aproximar. Não quero trocar de lugar com ele. Quero ficar aqui, Baltazar acordou com ânsia de vômito. Sentiu os músculos da barriga contraindo-se contra sua vontade e o que havia lá dentro subindo até a garganta. O instinto lhe disse para levar as mãos à boca, mas suas mãos lhe disseram que ainda estavam amarradas às costas. Pensou em resistir à ânsia, em olhar para baixo e ordenar a seus músculos que o obedecessem, mas era tarde demais. Seu corpo tomara as rédeas.
era apenas um passageiro agora. E assim, o reles conteúdo de seu estômago foi ejetado pela boca, escorrendo pelo rosto até o rabo do cavalo sob ele. O cavalo que ele estava cavalgando de costas. A isso se seguiu um coro de gargalhadas e insultos vindos de todos os lados. E apesar de Baltazar não poder ver os homens que riam e o insultavam, pois seus olhos ainda estavam entreabertos e inundados pelas lágrimas involuntárias causadas pelo expurgo involuntário, tinha uma ideia bem clara de quem seriam, assim como tinha uma ideia bem clara de onde estava e de como chegara ali. Fora nocauteado com um golpe na cabeça. Essa parte era óbvia, graças à visão turva e ao crânio latejando de um jeito que ele nunca pensara que crânios pudessem latejar. A dor irradiava-se até a ponta dos dedos. E, embora não fosse capaz de verificar aquele instante, já que tinha as mãos amarradas, Baltazar também suspeitava de que o cabelo que sentia preso ao escalpo estava grudado lá com sangue seco. Estava tonto e enjoado por causa da força do golpe e da desidratação, a julgar pela sede enlouquecedora e pelos lábios rachados. Seu pescoço estava enrijecido demais para virar mais do que alguns graus em qualquer direção. Não, racharam seu crânio. Não havia dúvida. E enquanto ele estivera fora nadando pelo infinito, o corpo inconsciente de Baltazar havia sido colocado sobre o cavalo de um soldado, e sua cintura fora amarrada ao animal para que ele não escorregasse. Porque o tinham colocado de costas era um mistério. Só podia supor que fosse algum tipo de insulto. Algo que a cavalaria da Judéia idealizara para seus prisioneiros, talvez. Mas tradição ou improviso era eficaz. Além de deixá-lo desorientado, dava aos soldados atrás dele uma visão clara de seu rosto, o que eles usaram para zombar dele com palavras e gestos. Além do mais, estar com o nariz bem em cima do rabo de um cavalo também não era nada agradável. Mas afora os gestos obscenos e o cheiro persistente de esterco, Baltazar estava vivo. Por enquanto, pelo menos. Tinha quase certeza de que estavam a caminho do palácio de Herodes, em Jerusalém, onde seria apresentado como o prêmio que representava, e em seguida morto por diversas e terríveis maneiras possíveis antes do fim do dia. Se ao menos pudesse se virar, de certo veria o capitão Pedro cavalgando à frente do pelotão, sorrindo de orelha a orelha, ensaiando em silêncio sua apresentação grandiosa ao rei e contando mentalmente o dinheiro da recompensa. Herodes ia se gabar um pouco e, em seguida, ordenar a execução de Baltazar ali mesmo, isto é, se a ferida aberta em seu couro cabeludo não o matasse primeiro. À medida que o sol fazia evaporarem as últimas gotas de umidade de seu corpo, Baltazar reviveu os acontecimentos do dia em sua cabeça dolorida, uma contabilidade forense de cada ação e reação, um estudo sobre o que dera errado. Havia sido a tentativa de acalmar as mulheres que se banhavam, em vez de fugir e encontrar outro lugar para se esconder? Será que deveria ter dado cabo dos 10 soldados na casa de banho, em vez de escalar a lateral do prédio? Roubado um cavalo, em vez de um camelo? Deveria ter dado aquela pancada na cabeça de Flávia quando tivera a chance? Nunca deveria ter ido a Damasco. Este havia sido seu verdadeiro erro de julgamento, não? No final das contas, fora essa a decisão que enfiara seu nariz na bunda de um cavalo. Se nunca tivesse ido a Damasco, nunca teria ouvido falar de Tel Arad e seu governador corrupto. Mas ele fora a Damasco, em busca de sua única fraqueza, aquele único item ilusório de tesouro. O mesmo item que perseguia há anos, o pingente.
Baltazar havia seguido rumores de sua existência por todo o império, e esses rumores sempre se provavam uma perda de tempo. Deveria ter imaginado que Damasco não seria diferente. Deveria ter ficado em Creta, que fora boa para ele em vários aspectos, mas sempre que aquele antigo boato o encontrara, por mais inexpressivo ou longínquo que fosse, Baltazar largava tudo e corria atrás de seu pequeno e esfarrapado objetivo dourado de vida. Essa era a tragédia real ali. Não que Baltazar fosse morrer, mas que fosse morrer antes de encontrá-lo, antes de concluir o que havia iniciado, o que havia prometido fazer.